Então, o tema 3 é falar sobre o uso dos recursos naturais dentro do continente europeu. A gente vai continuar vendo o continente europeu. Tema 3, tema 4. Para finalizar a Europa. E aí a gente vai começar outra coisa já. O que é que a gente precisa saber em relação aos recursos naturais dentro do continente europeu? O continente como um todo é um continente muito dependente da compra de recursos naturais, né? Principalmente de recursos não renováveis, como petróleo, gás natural, né? Os países, no geral, eles compram muito recursos naturais de outros países, principalmente da Rússia. A gente vai ver que eles são muito dependentes do petróleo, do gás natural que vem da Rússia, mas também de outros países do mundo, principalmente ali do norte da África, certo? Mas uma das coisas também que a gente precisa falar sobre a Europa é que, no decorrer da história, né, foi um continente muito explorado do ponto de vista dos recursos naturais, e é por isso que hoje eles são muito dependentes de recursos naturais, da compra de recursos naturais. Tem suas paisagens modificadas pela ação da ocupação humana no espaço, pela ação de práticas agrícolas, que desmatou, que devastou ali extensas áreas, né? A industrialização foi um dos fatores também. A gente sabe que a indústria ela surge na Europa, né? Surge na Inglaterra a metade do século XVIII. Então, a indústria é um dos fatores também que colaborou significativamente para a destruição, para a transformação das paisagens, né, dentro do continente europeu. E, de certa forma, a Revolução Industrial, quando o europeu ele foi começando a se estabelecer, né, em níveis de industrialização, foi sendo requerido cada vez mais recursos naturais. Quanto mais os países iam se industrializando, mais eles requeriam, mais eles precisavam de mais recursos naturais. E aí começou a haver uma transformação bastante significativa, principalmente a partir desse momento aí que os países começaram a se industrializar, né? De início a Inglaterra, no século XIX, outros países da Europa começam a se industrializar, como por exemplo a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália começam a se industrializar no século XIX e passam também a utilizar muitos recursos naturais, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai ver uma mudança drástica nas paisagens e na utilização de recursos naturais. A gente sabe que a grande inovação da primeira Revolução Industrial são as máquinas a vapor. Essas máquinas a vapor, elas eram movidas através de quê? De uma fonte de energia não renovável. Qual era? A principal fonte de energia não renovável aí, que era utilizada para mover as máquinas a vapor, as locomotivas a vapor, entre os séculos XVIII e o século XIX. Qual era a principal fonte de energia? O carvão. O carvão mineral, né? É tanto que as primeiras indústrias que vão surgir na Europa, elas vão surgir nas proximidades de jazidas carboníferas, áreas carboníferas. Por quê? Porque as indústrias elas tendem a surgir no início, né, da industrialização, na proximidade da sua de um recurso energético, né, que seria o recurso energético mais importante na época era o carvão mineral. Então, elas começam a surgir nessas proximidades porque precisava muito para as suas indústrias funcionarem. Então, tudo isso, esse conjunto de fatores, a indústria, antes da indústria, tem a questão da ocupação humana, as práticas agrícolas, com o tempo isso foi transformando muito o espaço europeu. E com as indústrias a gente tem uma mudança cada vez mais veloz, mais rápida, porque as indústrias elas requerem cada vez mais fonte de energia para funcionar, né? E recursos naturais para transformar aquele recurso ali em um produto acabado, finalizado, né? Toda a indústria, na verdade, ela surge com essa característica de produzir em larga escala. Então, quando ela produz em grandes quantidades, ela precisa de muita matéria-prima. E, além de precisar de matéria-prima, ela precisa de quê? De fonte energética, né? Para funcionar, fazer funcionar, né? Então, ela passa a se utilizar também de muitos recursos naturais que já tinham utilização, mas que com a industrialização aumenta progressivamente. A gente diz, na verdade, que a indústria ela transforma drasticamente o espaço mundial, porque com a indústria o homem passa a produzir cada vez mais, né? Passa a padronizar a produção e passa a produzir em larga escala. E com isso, o que é que vai acontecer? Ele passa a utilizar recursos do meio ambiente, recursos naturais, né? Cada vez mais. E passa, de certa forma, a produzir aí enormes tipos de paisagens diferenciadas. Transforma a natureza original, a primeira natureza que a gente chama, intocada, em uma segunda natureza, que seria a natureza transformada através das ações do homem. E a industrialização ela é meio que um marco nessa questão de exploração do meio ambiente. O homem passa a explorar cada vez mais com a introdução das indústrias, que surgem nos espaços urbanos, né? E a gente sabe que uma das transformações que a indústria ela desencadeia, além dessa questão da produtividade, da utilização cada vez mais de recursos naturais, tanto como fonte de matéria-prima quanto fonte energética, uma das consequências da indústria é a urbanização.
O que seria a urbanização? Aumento populacional maior no meio urbano do que no meio rural. As indústrias surgem no espaço urbano. Com isso, elas de certa forma, causam aí a migração de muitas pessoas do campo para as cidades, começa a aumentar populacionalmente as zonas urbanas, as zonas de cidades, porque elas surgem nas cidades, as indústrias. Uma das consequências da indústria é justamente a urbanização. É claro que, tipo, as pessoas começam a migrar para as cidades também porque o meio urbano, o meio rural, ele passa a ser modificado também, né, com o tempo. Ele passa a ser automatizado, mecanizado, né, enfim, vocês sabem, já estudaram um pouquinho sobre isso. Então, eu posso dizer que o continente europeu hoje em dia é um continente muito dependente de recursos energéticos. Eles conseguem produzir cerca de 50% da energia que utiliza, mas 50% da energia que eles utilizam lá é comprada, basicamente, comprada de outros países. Principalmente recursos não renováveis, porque os países da Europa ainda utilizam mais fontes não renováveis de energia, principalmente o petróleo e o gás natural, né, que são as fontes de energia que eles mais compram. Então, esse tema aí todinho vai falar dessa questão dos recursos naturais, né? Principalmente dando enfoque às fontes de energias. Tanto vai falar da questão não renovável, porque eles utilizam mais não renováveis, mas também vai falar dos investimentos que estão sendo feitos ultimamente em relação às fontes de energias mais limpas, renováveis, que vem sendo feito para tentar substituir essa dependência que eles têm. Oi. Eu tenho uma dúvida. Essas fontes de energia não renovável saem mais barato do que as fontes de energia renovável? Não sai. Se você olhar no geral, elas não vão sair mais baratas. Mas como são as que vêm sendo mais utilizadas desde o século XVIII, então meio que se convencionou a se utilizar mais elas. Algumas têm um poder calorífero maior também, sabe? De queima, enfim, de aproveitamento. É por isso que se utiliza muito. Mas também por essa questão histórica, né? Porque elas começaram a ser utilizadas primeiro, enfim. Primeiro, assim, que eu estou dizendo, nessa questão da produção industrial, né? Começaram a ser utilizadas primeiro. Mas é claro que já existiam outras fontes de energia. Mas algumas elas se tornam mais caras até do que as fontes renováveis. Mas aí a gente vai falar, por exemplo, na Europa, eles não utilizam, por exemplo, muita fonte de energia renovável como a eólica, ou a solar, ou a geotérmica, ou deixa eu ver, ele fala de outra. Ou a hidrelétrica, a hidráulica, na verdade, por causa de algumas questões físicas do território. Tipo, a questão eólica no continente não é muito utilizada porque em alguns países é até utilizada, mas não é tão utilizada porque a energia eólica, que provém dos ventos no continente europeu, por causa da irregularidade dos ventos. Os ventos na Europa são muito irregulares, dependendo do local onde você esteja. Então, é uma coisa que não facilita a utilização dessa fonte de energia. Em relação à energia hidráulica, que é provida através das usinas hidrelétricas, né? Que transforma a energia da água, a força da água, em energia elétrica. Também não é muito utilizada, por quê? Porque por causa do relevo, que muitas vezes não favorece a instalação de usina hidrelétrica. Ou então a questão da energia geotérmica. A energia geotérmica é a energia que provém do calor interno da Terra, né? Vocês viram já isso. Geralmente a gente encontra energia geotérmica onde? Locais ali de falha geológica, onde tem um geyser, onde tem, que é uma fonte de calor, né? Onde tem um vulcão, enfim, áreas vulcânicas. Então, e na Europa como um todo, a gente não vai encontrar locais tão propícios a essa fonte de energia. Tem algumas questões físicas do próprio território que não favorecem eles utilizarem tantas fontes de energias renováveis, certo? É por isso também, é um dos fatores também que eles utilizam muitas fontes de energias não renováveis. Mas, eu acho que o fator principal, eu diria assim, principal, é que desde o século XVIII, metade do século XVIII, século XIX, quando todos os países industrializaram, é que eles vêm utilizando muito, né, maciçamente, fontes de energias não renováveis. E, como eu falei, algumas têm um poder calorífero muito grande, tipo a queima do carvão mineral, a queima do gás, do petróleo, geralmente causa um poder calorífero muito grande, e aí é muito bom para gerar energia, enfim. Mas geralmente elas se tornam até mais caras pelo fato de que no continente não existe em abundância, então eles precisam comprar, né, de fora. E aí se torna mais caro do que as fontes de energia renováveis. É por isso que eles vêm tentando atualmente investir em outras fontes de energias, né, renováveis, que sejam limpas também, preocupadas com essa questão ambiental. Mas as não renováveis se tornam mais caras. Respondi sua pergunta? Respondi. Pronto.
Aí sim, aqui logo no início diz assim, ó, o crescimento das cidades, o adensamento populacional e o aumento das práticas agrícolas transformaram radicalmente a paisagem natural da Europa. Verdade. Isso no decorrer do tempo, né? A gente falou isso lá no tema 1, salvo engano. O que é que vem ao longo do tempo, devastando tanto a vegetação da Europa? Isso não só da Europa, mas do mundo como um todo. Mas a gente estava falando da Europa. E aí, 2 fatores o livro mencionou, que é a questão da ocupação humana no espaço, começou a ocupar, começou a devastar a vegetação, e outra coisa seriam as práticas agrícolas, de início, né? Já a partir do século XVIII, a gente tem a figura aí, principalmente das indústrias, que passa a transformar radicalmente as paisagens e, consequentemente, os recursos naturais do continente. E aí eles passam a ser cada vez mais dependentes da compra de recursos. Então, ó, a utilização dos recursos naturais vem se intensificando desde a Revolução Industrial até o momento atual. No século XIX, a Revolução Industrial se propagou para outros países. Esses países também passaram a requerer cada vez mais fontes de energias, né, recursos naturais, tanto para a produção de energia elétrica, quanto para a questão da produtividade industrial. Falei um pouquinho sobre isso já, da questão da máquina a vapor, né? Para a máquina a vapor funcionar, ela era necessário que existisse carvão mineral. Portanto, as primeiras indústrias, né, que surgiam na Europa, elas surgiam nas proximidades dessa fonte de energia, certo? As primeiras indústrias surgiam em áreas de carboníferas, onde as cidades começaram a se desenvolver também em relação à produtividade. Começaram a se desenvolver por quê? Porque uma das consequências da industrialização é justamente a urbanização, que seria o aumento populacional nas zonas urbanas, em detrimento das zonas rurais. Então, as indústrias passaram a enfim, as indústrias passaram a se localizar nas proximidades desse recurso energético, que era muito importante. E até o século XIX, né, o carvão mineral, ele bombava no mundo inteiro, como a principal fonte de energia do mundo. Porque foi na segunda Revolução Industrial, no século XIX, começa no século XIX, né, que descobriram o petróleo como uma excelente fonte de energia, tanto para a produção de produtos, quanto para a geração de energia elétrica. E aí o petróleo começou a despontar como uma fonte de energia muito importante. E no século XX o petróleo bombou, né, e até hoje é a principal fonte de energia utilizada no mundo. E é um recurso altamente poluidor, não renovável, né, que um dia vai acabar, se a gente continuar explorando esse recurso de forma tão intensa. Dos três, do carvão, do petróleo e do gás, o carvão ele é considerado o mais poluidor. Ele é considerado o mais poluidor dos três. E o menos poluidor dos três seria o gás natural, a queima do gás natural. Mas é muito comum eles utilizarem, principalmente na Europa, utilizam principalmente o petróleo, né? Mas no passado era o carvão. E isso também modificou, de certa forma, além da questão da paisagem em si, do aspecto do solo, da vegetação, dos recursos hídricos que foram transformados, também houve uma transformação dessa questão da emissão dos gases de efeito estufa, né? Que com a Revolução Industrial houve um aumento exorbitante da emissão desses gases. É por isso que hoje em dia se discute tanto a redução, porque é algo que foi muito intenso desde o século XVIII, que está sendo muito intenso desde o século XVIII até o momento atual. Principalmente por causa da queima desses combustíveis fósseis aí, como o carvão mineral de início, petróleo e o gás natural. Então, alguns fatores são essenciais para uma indústria se localizar, não é isso? Até hoje em dia, toda indústria ela se localiza em um local por causa de fatores locacionais. Tipo, o que é que faz com que a indústria se instale em tal local? É o quê? A matéria-prima que tem ali, a mão de obra barata, porque aquele local é próximo a um centro de pesquisa, a uma universidade, é porque aquele local tem uma vantagem locacional em relação à geográfica, né? Tipo assim, num porto, está próximo a um porto, ou então porque aquele país oferece alguma isenção financeira, fiscal, ou então porque tal país oferece leis ambientais muito flexíveis, tipo, não fiscaliza muito o que se faz ali, etc e tal. Então, fatores locacionais são cruciais para a instalação da indústria. Por que você está falando isso, Ana Beatriz? Porque as primeiras indústrias, elas passaram a habitar áreas próximas a jazidas carboníferas, justamente porque o carvão mineral é a fonte de energia mais importante do momento, no século XVIII e século XIX. Esse é o principal fator aí de localização de indústrias de início. E isso fez com que, de certa forma, as cidades começassem a aumentar, né, a se expandir, tanto em relação à produtividade, quanto em relação às pessoas que começaram a habitar as zonas urbanas. Outra coisa também que promovia, de certa forma, fazer com que as indústrias se instalassem em certos locais era a questão das minas de ferro. Onde tinha mina de ferro, geralmente também era um local propício para a instalação de indústria. Por quê, professora? Porque as primeiras indústrias que surgiram no mundo
geralmente eram indústrias siderúrgicas, ou indústrias de algodão, indústria de tecido, né? Eram as primeiras indústrias. Siderúrgica que produz ferro, né? Ferro, aço. Essas eram as primeiras indústrias. E aí, você estar próximo ali da sua matéria-prima, da sua fonte de energia, era crucial. Então, de início, o espaço urbano, que passou a ser industrializado, as indústrias elas começaram a se instalar justamente nas proximidades onde tinham recursos energéticos. E aí passaram a explorar cada vez mais esses recursos. Até que hoje em dia eles são bem dependentes desses recursos, porque em muitos locais não existem mais. Então, eles precisam comprar de fora. Aqui a gente tem um gráficozinho mostrando a matriz energética da Europa no ano de 2015. Está atrasado? Tá, porque a gente está em 2020. Mas vamos fazer uma leitura disso aqui. O que é que diz? Diz o seguinte, que a principal fonte de energia que eles utilizam lá é o petróleo. 34% da matriz energética deles provém do petróleo. Segundo lugar, vem a questão do gás natural, ó, gás natural que boa parte eles compram de fora, de outros países, a gente vai ver isso, petróleo também. Aí depois vem o carvão mineral, depois a energia nuclear, que alguns países utilizam muito, energia nuclear, embora ultimamente alguns tenham até tentado reduzir essa quantidade de energia nuclear por ser uma fonte de energia muito perigosa, né? Ela acarreta muito risco se houver alguma explosão, enfim, libera substâncias radioativas na atmosfera, que pode ocasionar a morte de muitas pessoas, câncer, né, que são cancerígenas, enfim, partículas cancerígenas, que no futuro pode ocasionar uma mortandade muito grande. Né? Sem contar que até hoje não se sabe muito bem o que se fazer com o lixo nuclear. Enfim, é uma fonte de energia perigosa, embora a energia nuclear seja uma fonte de energia limpa. Ela é limpa, a energia nuclear é limpa, ela não libera para a atmosfera resíduos do efeito estufa, né? Gases do efeito estufa. Ela não libera, ela é limpa. Mas ela é não renovável, viu? Ela é não renovável. A energia nuclear ela é não renovável, assim como o petróleo, assim como o carvão, assim como o gás natural, ela é não renovável. Porque a principal, a matéria-prima, digamos assim, dessa fonte de energia é o urânio. E o urânio, assim como o petróleo, assim como o gás, assim como o carvão mineral, ele vai acabar um dia. Se a gente passar a utilizar cada vez mais. Por quê? Porque demora para se formar de novo, né? Um tempo geológico. Então, vamos falar já disso aí. E aqui a gente tem 13% de fontes renováveis, ó, 13% no continente todo, eles utilizam de fontes de energias renováveis. E apenas 1% outras fontes de energias aí, que o livro não estabelece quais são essas outras fontes de energia, né? Que deve ser, possivelmente talvez renováveis, né? Não sei o que é que eles classificam com esse 1% não, esse outro não. Mas, enfim, vamos lá. Não sei como é que eles classificaram isso aí. Matriz energética europeia. Então, como eu já falei no início dessa aula, eles são muito dependentes de fontes de energias não renováveis. Principalmente aquelas provenientes de combustíveis fósseis, né? Que foram fontes de energias que são formadas por restos de animais, vegetais, matéria orgânica, né? Fossilizada, litificada no decorrer de milhares de anos. Como o carvão, o petróleo e o gás natural. Essas são as fontes de energias que eles mais dependem, mais utilizam. Como eu falei, grande parte dos combustíveis é importado. Essa dependência, de certa forma, é um dos problemas que a Europa enfrenta até hoje, porque eles precisam resolver isso, né? Se eles são dependentes, significa dizer que, por exemplo, se tal país que eles compram entra num conflito, numa guerra, e para de produzir, isso afeta drasticamente o modo de vida, a produtividade dentro do continente europeu. Se tal país, por exemplo, que eles compram... não gosta de certa medida da Europa, que algum país europeu fez. Aí diz assim, ó, a gente não vai vender mais para vocês. E aí, o que é que eles fazem? Só Deus sabe, né? O que é que eles vão fazer? Então, de certa forma, um dos problemas que o continente passa hoje em dia, enfrenta hoje em dia, é essa questão de serem muito dependentes. Cerca de 50% da energia do continente é comprada, de fonte de energia, de recurso, é comprada de fora, certo? Principalmente o petróleo e o gás natural, eles compram muito. E isso é um dos problemas que eles precisam resolver urgentemente, né? Principalmente, ó, o livro vai destacar aqui a questão das economias mais desenvolvidas. Por quê? Porque são as economias que mais produzem, né? Tem maior produtividade e, consequentemente, utilizam mais fontes de energia. Então, eles são mais dependentes. Os países dentro da Europa mais desenvolvidos, eles são mais dependentes em relação à compra desses recursos não renováveis, como o petróleo e o gás natural. Vocês estão entendendo? Tá com alguma dúvida? Estou falando muito rápido.
Belezinha? Não? Precisa de alguma coisa? Tá? Pronto. Vamos falar agora um pouquinho sobre essas fontes de energias não renováveis que são mais utilizadas dentro do continente. A gente viu que o petróleo, cerca de 34% da matriz energética provém do petróleo, 22% aqui do gás e 16% do carvão mineral, certo? Agora vamos falar especificamente dele, né? A gente viu que o carvão mineral, 16% tem participação na matriz energética de 16%. É uma fonte de energia muito poluidora, libera muitos gases de efeito estufa para a atmosfera. Embora esse recurso venha sendo muito utilizado ainda em usinas termoelétricas, né, que transforma o carvão mineral gera energia elétrica através da queima do carvão mineral, fervendo lá aquelas caldeiras enormes de água, enfim. A sua produção vem decrescendo ultimamente, o continente vem se utilizando de menos carvão mineral. É claro que isso é uma tendência basicamente do século XX para o nosso momento atual, né? O carvão mineral vem sendo menos utilizado no continente, principalmente porque o petróleo despontou na frente dele como uma principal fonte de energia. Mas, ultimamente, eles vêm decrescendo a produtividade em relação ao carvão mineral, em virtude de duas coisas. Vai falar aqui da questão da limitação da exploração das jazidas carboníferas. Muitas vêm diminuindo, né? A gente vem diminuindo a matéria-prima no continente, a produtividade. E também essa questão da viabilidade econômica, né? Eles vêm, de certa forma, diminuindo aí o money que eles investem nesse tipo de fonte de energia, porque é muito poluente. Os maiores produtores de carvão mineral dentro da Europa são a Alemanha e a Polônia. Agora, petróleo e gás natural, que são as fontes de energia que eles mais compram, né, de fora. E o petróleo aqui seria a principal fonte de energia, no caso. Representam mais de 50% das fontes de energia consumidas na Europa, para você ver como é importante. E principalmente o petróleo, né, que está juntando. A exploração e a produção desses recursos energéticos em território europeu ocorrem no Mar do Norte. O Mar do Norte, deixa eu ver se coloca aqui. Fica ali próximo à Noruega. Mar do Norte. Mapa. Fica nessa parte norte da Europa. Deixa eu ver se abre aqui. Aqui, acho que esse aqui dá para ver melhor. Ixi, tá muito pequenininho. Espera aí que vai dar certo. Aqui é... o Mar do Norte, tá vendo? Que pega aqui Reino Unido, Noruega. Noruega é o principal país de produtividade em relação ao petróleo. Justamente porque a produção de petróleo no continente provém dessa região aqui, no Mar do Norte. Então, esses países aqui, consequentemente, são os países que mais produzem, né, petróleo dentro do continente. E aqui vai dizer o seguinte, a produtividade ocorre no Mar do Norte, na costa da Dinamarca, na Escócia, na Inglaterra, Noruega e na Noruega. A Noruega é o principal produtor. Cerca de 2% do petróleo mundial no ano de 2015 foi produzido pela Noruega. Mas, professora, eles conseguem suprir a necessidade de petróleo que o continente precisa? Não, eles não conseguem. Por mais que até tenha uma relativa produtividade de petróleo lá no Mar do Norte, na costa daqueles países lá, Inglaterra, Reino Unido, Escócia, Dinamarca e Noruega, eles não conseguem produzir tudo que a Europa necessita. É por isso que eles compram muito de fora. Obrigando muitos países a importar grandes quantidades desse recurso. Por quê? Porque não tem condições de produzir tudo aquilo que eles necessitam. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês estão calados. Vamos falar de energia nuclear agora. Eu falei que a energia nuclear era fonte de energia limpa, né? Porque ela é limpa, considerada limpa. Porque ela não o quê? Porque não emite gases poluentes. Não emite gases de efeito estufa. Ou seja, ela não contribui para o aquecimento global, né? A energia nuclear é a principal fonte geradora de eletricidade em diversos países da Europa. Principalmente na França, na Eslováquia e na Hungria. A França é um dos países mais polêmicos em relação à energia nuclear, porque é um dos países que mais utiliza, se não o país que mais utiliza. Eu não fiz uma pesquisa básica aqui, mas eu vi recentemente que a França era o país que mais utilizava. Mas eu não vi atualizado. Que mais utilizava energia nuclear na geração de energia elétrica. E aí existe uma polêmica lá dentro, porque é uma fonte de energia muito perigosa, né?
A gente sabe que a energia atômica ou energia nuclear, ela já gerou grandes desastres naturais no mundo. Grandes acidentes, como, por exemplo, o acidente que a gente vai falar já já, que foi o acidente nuclear de Chernobyl, né? Que é considerado o maior acidente nuclear da história da humanidade, da Europa, dentro da Europa. E, recentemente, teve um também que é considerado até maior do que o de Chernobyl, porque ainda não tem uma precisão para saber o raio aí de catástrofe que ele gerou, que é o de Fukushima, no Japão, em 2011, que ocorreu uma explosão, ocorreu um tsunami na região da usina de Fukushima, na região de Fukushima, no Japão, e aí formou ondas de 14 metros, invadiu a usina nuclear, houve uma emissão muito grande de gases radioativos, e teve que ser evacuada a área, não sei quantas pessoas morreram, enfim. E até hoje é uma área inabitada, que eles tentam ainda, de certa forma, controlar os danos disso aí para o futuro. Também houve uma grande contaminação da água marinha na época, e até hoje, né, enfim. Então, além do tsunami, teve essa explosão nuclear? Teve. Porque o tsunami, na verdade, começou com o tsunami, né? Começou, na verdade, com o maremoto. Ocorreu um maremoto, aí provocou as ondas gigantes. Essas ondas tinham em torno de 14 metros, que atingiu a usina de Fukushima. Aí por ser gigante, né, elas atingiram a usina. Começou, de certa forma, alagou a usina. Aí, nesse processo de alagamento, do tremor e tudo mais, ocasionou na explosão de um reator nuclear. E essa explosão libera para a atmosfera gases radioativos, né? Substância radioativa. Substância que, se a gente tiver em contato com ela, a gente pode morrer de forma rápida ou de forma lenta, dependendo da distância que você tiver. Mas você vai morrer, possivelmente, se você tiver em contato com radioatividade. E aí, ocasionou de imediato a morte de várias pessoas. Deixa eu ver se eu faço uma pesquisa aqui para saber a quantidade de pessoas exata. Vixe, como é que se escreve Fukushima, hein? Vou escrever assim, vamos ver se tá certo ou errado. Ih, escrevi certo. Mais de 171 mil pessoas foram evacuadas, tiveram que sair de suas casas, olha, mais de 171 mil pessoas. E ainda não puderam voltar para suas casas. Estima-se que pelo menos 1.600 mortes tenham ocorrido, 1.600 mortes tenham ocorrido, principalmente entre idosos que viviam em casas de repouso devido às más condições de evacuação. Foi em que ano? Aqui, foi 2011. Faz 9 anos isso. 2011. É considerado o maior da história, né? Recentemente. Mas da Europa é o de Chernobyl. Que eu aconselho de verdade que vocês assistam a série Chernobyl. Quem não assistiu, assista. É muito, muito boa. E mostra assim, minuciosamente o que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl na Ucrânia, né? É esse paizinho aqui, ó. Aqui, ó. A fronteira com a Rússia. A Ucrânia, que na época a Ucrânia pertencia à União Soviética, porque esse acidente em Chernobyl